Eu sei que esse título parece meio pesado, né? A vida não faz sentido. Bem, mas talvez isso não seja tão ruim quanto parece. Talvez seja até libertador. Porque se no fundo o sentido da vida não fosse algo para descobrir, mas algo para de repente inventar. Várias fases da minha vida eu era obcecado em entender o porquê de tudo, né? Porquê das coisas, porque as coisas acontecem do jeito que acontecem, porque a gente ama, perde, cresce, sofre, espera, né? O porquê das coisas em si. Bem-vindo ao nosso primeiro vídeo do canal. Aqui vou estar compartilhando as minhas experiências de vida, as minhas dificuldades, os meus problemas, meio que uma conversa, um desabafo assim sobre a vida mesmo, né? Sobre umas reflexões sobre a vida, e assim a gente vai desenvolvendo e crescendo e evoluindo cada vez mais. Meu nome é Abraão, seja bem-vindo ao canal. E aí eu penso, qual o sentido de trabalhar, de acordar, trabalhar, correr atrás, se é tudo passageiro, né? Diversas vezes eu penso nisso, mas eu te confesso que quanto mais eu tento encontrar esse sentido da vida, mais angustiado eu fico. Porque de certa forma nada parece fazer sentido, né? Suficiente assim pra gente entender. Nem sempre as respostas são completas, né? E às vezes eu me pergunto assim, se a vida realmente não tiver um grande sentido, né? E se ela for se realmente for uma coisa sem sentido mesmo, né? Às vezes parece esquisito pensar assim, mas a gente vai construindo uma lógica, né? Em tudo. E muitas vezes, quando a gente percebe assim, que as coisas faltam sentido, né, a gente acaba tendo espaço para criar nosso próprio, né, o nosso próprio significado para as coisas. A gente dá significado para as coisas simples, e aí a gente começa a parar de buscar respostas prontas e viver as perguntas em si. Porque, de certa forma, o que dá sentido, né, para a vida não são essas respostas existenciais, mas acredito que são os gestos simples, né? As coisas simples que a gente pratica no dia a dia, que a gente escolhe para nossa vida, né? O estilo de vida que a gente leva, apreciar o pôr do sol, a forma como a gente se conecta com as pessoas, como a gente escuta, né? As pessoas que a gente gosta, como a gente abre o coração para as pessoas. Então, acho que são esses pequenos gestos que fazem a diferença. E o jeito que a gente escolhe estar presente, né? Mesmo sem a gente entender tudo que se passa. E aí tem uma frase que eu li uma vez num livro, não me recordo, mas ela marcou bastante, que ela fala assim: o absurdo nasce desse confronto entre o apelo humano e o silêncio irracional do mundo. Em outras palavras, né? A vida ela não responde, e talvez ela não vá responder, né? E aí você vai viver a vida toda, às vezes, sem descobrir realmente o sentido certo da vida, assim, o sentido verdadeiro da vida. Mas isso não quer dizer que a vida não vale a pena. Mas mostra pra gente que a gente deve parar de exigir uma prova de algo e começar a experimentar a vida com uma certa leveza. E eu ainda tenho muita dificuldade nisso. Eu ainda estou trabalhando muito a minha mente para colocar essa leveza, né? Porque eu leio muito, eu vejo muitos vídeos, eu tento meditar bastante, assim, quando eu tô sozinho, pensar bastante e colocar certa leveza na minha vida, né? Pegar alguns conselhos, alguns trechos de livros e trazer para minha vida. Porém, ainda tenho muita dificuldade com isso. Esquecer um pouco, assim, o sentido da vida e tentar trazer uma leveza pro seu meio, pro seu ambiente, né? Pro seu cotidiano. E eu sei que muitas vezes isso não vai trazer, né, uma paz absoluta, mas eu acho que isso aumenta a nossa paz interior. Porque, tipo assim, tem dias que eu acordo meio perdido, né? Eu acordo meio perdidão, assim, e aí eu fico me perguntando se eu tô no caminho certo, se tudo que eu tô fazendo da minha vida, ela faz sentido, né? Faz sentido pra mim, faz sentido pra minha família. Mas aí, quando os dias que eu acordo meio assim, me fazendo essas perguntas, eu tento me lembrar que
talvez o caminho certo seja simplesmente aquele que eu consiga respirar com mais verdade, com mais leveza, com mais simplicidade. Então, procuro fazer coisas que me deixam bem, né? Que me fazem bem, coisas que, de certa forma, me aproximam da simplicidade, da leveza, e de certa forma eu não precise fingir uma grande missão, mas apenas viver com presença, né? Estar no local, estar ali de corpo e alma. E quando a gente para de exigir um grande sentido da vida, a gente começa a ver beleza, né? Onde a gente só via obrigação. E de fato, isso muda tudo. Porque a vida, ela não tem manual, né? A gente não tem um manual do que seguir, de como seguir certinho. Então, a gente tem muita informação, a gente é bombardeado de informações, a gente tem exemplos de várias pessoas de sucesso que trilharam diferentes caminhos. Talvez a vida realmente não tenha um manual, porque a gente deve escrever o nosso manual, né? Porque cada vida ela vai seguir de uma certa forma, né? E caminhos que chegam, às vezes, caminhos diferentes, que às vezes chegam no mesmo lugar, ou caminhos diferentes que chegam em lugares diferentes, ou caminhos iguais que também chegam em lugares diferentes. Então, realmente não há um manual a se seguir, não há uma receita de bolo. E muitas vezes, né, o sentido não está em grandes feitos, mas em pequenos significados. Ou seja, na forma que você cuida de alguém, na maneira que você enfrenta os problemas, da forma que você decide ter paz ao invés de ter tribulações na sua vida, né? Na verdade, os problemas eles vão vir. E também nos momentos que você sente gratidão, né? Mesmo sem você ter conquistado tudo o que você quer. A vida, ela pode não fazer sentido, mas ela pode ter diversos sentidos aí. Ela pode ter o cheiro de um orvalho, né? Depois de uma noite tranquila de sono, quando você acorda na natureza, o som de uma risada sincera do seu filho, das pessoas que você gosta, você apreciar uma natureza, né, com o vento batendo no seu rosto, curtir um dia de sol, curtir um dia de chuva. E muitas vezes isso talvez seja o suficiente para te trazer uma paz interior, para te trazer algum sentido, te trazer a leveza que a gente tanto busca. Realmente eu não tenho todas as respostas, eu busco a cada dia respostas para melhorar a minha forma de ser, o meu espírito, o meu emocional, né? Hoje, muitas vezes, em vez de buscar o grande sentido, eu prefiro perguntar o que me faz sentir vivo, né? O que me deixa bem, o que me faz sentir vivo como pessoa, né? O que me faz bem. E é isso que eu vou buscando, né? O que está me fazendo sentir vivo? Porque às vezes tem épocas da minha vida que uma coisa me faz sentir melhor, me faz sentir mais vivo. Em outras épocas são outras coisas. Então eu vou buscando isso, eu vou me conhecendo, eu vou, através das minhas experiências, né? Eu vou sentindo o que realmente me faz vivo. E assim eu vou buscando formas de evoluir como ser humano, como pessoa, e melhorar, né, cada vez mais a minha mente, o meu emocional. Nunca esqueça, não tem uma receita de bolo. Não vai na onda da galera que fala que se você ser disciplinado, se você ser motivado, você vai conseguir isso. Porque, e aí, de onde é que vem essa disciplina, de onde é que vem essa motivação? Cada vida é de um jeito, cada pessoa, né, tem a sua realidade. Então busque a sua, busque o que você gosta de fazer, busque o seu sentido, busque a sua paz de espírito, né? E aí você vai descobrindo as coisas que você gosta. Mas comenta aí, o que dá sentido na sua vida? Porque às vezes compartilhar isso ajuda. E talvez você consiga se sentir menos perdido, né? E às vezes a gente compartilha isso aí, né? E isso pode ajudar outras pessoas e até você mesmo, porque você vai escrevendo e vai colocando de forma concreta o que dá sentido para sua vida, né? O vídeo de hoje é isso. Então, não pare. Busque coisas que façam sentido para você, busque coisas que te façam bem, que te tragam leveza, porque a vida realmente é passageira. Então, a gente tem que sentir leveza, a gente tem que sentir que nossa vida está realmente valendo a pena. E cada vez a gente vai evoluindo isso. Espero que a gente siga mais leve aí, mesmo sem a gente entender tudo que se passa nessa grande jornada chamada vida. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.